Muito bem, pessoal. Estamos mais uma vez resumindo agora o capítulo 22. Um assunto bastante interessante. O apóstolo Paulo, ele apresenta a sua defesa, né? Ele pediu a palavra, ele iria falar grego, né? Agora, com aquele comandante, agora ele começa a falar em hebraico, e as pessoas se calam, né? Ficam em silêncio. E ele começa dizendo, né? Eu sou judeu, fui ensinado, instruído por Gamaliel, né? Um homem muito respeitado, eu acredito. As pessoas tinham um respeito muito grande. Ele era zeloso pela lei. Ele falou que ele perseguia os discípulos, né? Ele pegou autorização, cartas, né, para prender, né, aqueles cristãos. E ele fez, né, coisas, né? Colocou pessoas presas, né? Fez atrocidades ali. Inclusive ele colocou no fogo, no seu argumento, né, os líderes religiosos. Está vendo? O ancião agora nesse momento, os anciãos, a liderança religiosa, o sacerdote, o sacerdote, todos são testemunhas que eu fiz isso, que eu persegui. Então, e ele teve uma visão no meio do caminho, né? E ele caiu, ele conta toda aquela história que nós já sabemos. Ele confessa, né, que ele consentiu na morte do Estevão, lá ele conta mais detalhes, né, que ampliou a ideia. O sangue de Estevão, né? Ele estava presente e ele guardou até as vestimentas do pessoal que arrancaram dele, né, e meteram a pedrada, ele consentiu que ele morresse. Mas Deus disse para ele, olha, eu enviarei para você muito longe, né, para que você pregue. Então essa foi a ideia resumida e as pessoas começaram a ficar alvoroçadas, chateadas com ele, para que ele não vivesse, né, para que ele deveria morrer. Começou a voar poeira para todo lado ali, etc. E foi um negócio terrível. E o apóstolo Paulo naquele momento, né, para não ser morto ali, ele foi recolhido da prisão, né? E Paulo, né, foi amarrado. E Paulo, sabendo, né, que estava sendo amarrado, ele questionou os romanos, né? Por que vocês estão me acorrentando? Uma pessoa que não foi condenada, ela deve ser açoitada? Porque realmente quem é açoitado está condenado já. E ele questionou, né? Será que é lícito açoitar um cidadão romano antes de ser condenado? Então, normalmente as pessoas faziam isso com judeus, né? Metiam a lambada e faziam as coisas ali, porque não era romano, né? Mas aí ele questionou que ele era romano, né? E logo as pessoas ficaram com medo, né? Foi chamado o comandante e disse para ele, você é romano? Sim. Olha, eu paguei tanto para me ter esse título aí, me custou muito caro. Olha, o apóstolo Paulo fala, né? Eu tenho isso aí de nascença, tenho direito de nascença, eu não paguei nada. E ele relaxou, né, a prisão, ele foi solto naquele momento. E o apóstolo Paulo, né, ele foi liberado para o dia seguinte para fazer a sua defesa. Então esse é no capítulo 23. Vamos ler juntos, né, o próximo capítulo 23. Se eu não me engano, são mais 5 capítulos ou 6, a gente vai encerrar o livro de Atos e acabou. Vamos ter só reflexões, tá bom? Depois de Atos, vamos ler o livro de Romanos, né? Interessante o assunto, vai ficar muito interessante esse nosso resumo. Desde já, compartilha, né? E até a próxima. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nós possamos ser guiados somente pela palavra. E como é que Deus vai nos guiar? Como é que Ele vai falar o nosso coração se a gente não estuda as Escrituras? Estudar de fato, não é só ler não ali, mas em conhecer e gravar as histórias, para que Deus faça nos lembrar de sua palavra, né? Em momentos bons e momentos ruins. Um forte abraço, compartilhe, que Deus nos abençoe e continue abençoando a nossa vida e a tua família. Amém?